Repetir o mesmo futebol do clube na seleção parece uma tarefa difícil para muitos jogadores. Na seleção brasileira temos diversos casos assim, em que o jogador arrebenta no seu clube, mas basta vestir a camisa amarelinha que ele decepciona e vira totalmente outro jogador. Vamos relembrar 7 jogadores da seleção que passam por isso, e depois você me conta aqui nos comentários por que você acha que isso acontece. E claro que a gente não poderia começar a nossa lista com outro nome senão o Vinícius Júnior. Com certeza, hoje ele é o jogador que melhor representa esse título de jogar bem pelo clube, mas não render o mesmo na seleção brasileira. O Vini vem de 2, 3 temporadas arrebentando pelo Real Madrid, jogando no mais alto nível e sendo também muito decisivo. Peguem aí nas últimas temporadas diversos jogos, principalmente da Liga dos Campeões, em que ele foi decisivo. Fez gol de classificação, fez gol de título, fez gols em clássicos contra o Barcelona. Então estamos falando de um jogador que não chega na seleção e desaprende a jogar. Tem algo aí. A verdade é que desde que o Vini começou a ser convocado, lá ainda na época do Tite, na seleção sempre teve atuações muito tímidas. Basicamente, na seleção brasileira, ele não consegue fazer nada do que faz no Real Madrid. Então na seleção ele tropeça na bola, não dá assistências, não marca gols e não consegue ter o mesmo protagonismo que tem lá no Real Madrid. E é algo que, querendo ou não, se espera mais do Vini agora, especialmente por conta da ausência do Neymar. Então se hoje o Vini é um jogador considerado que pode brigar pela bola de ouro, então espera-se que na seleção ele tenha um rendimento que seja proporcional. Infelizmente, isso ainda não aconteceu. O desempenho do Vini na seleção é tão diferente do nível do Real Madrid que muitos torcedores defendem até que ele não seja convocado para a seleção ou, se for convocado, que seja reserva, porque não está fazendo por onde para ser titular. Só que o Vini não é o único brasileiro que joga lá no futebol espanhol que passa por essa situação de ser um jogador no clube e outro na seleção. O atacante do Barcelona, Rafinha, também sabe muito bem o que é esse sentimento. Nessa temporada mesmo, o Rafinha até mudou de posição no Barcelona. Deixou de jogar na ponta e agora está jogando mais como um meia. E começou a temporada já voando. Mas quando o Rafinha coloca a camisa do Brasil, a história também é bem diferente. Não consegue ter a mesma frieza, a mesma eficiência em gols, em assistências e também não consegue articular, chamar a responsabilidade como tem chamado ultimamente no Barcelona. E eu acho que um grande exemplo de tudo isso que eu tô falando é a última Copa do Mundo, em que o Rafinha chegou como um jogador em que se apostava muito, porém decepcionou lá no Catar. Eu acho até que o Antony, quando entrou no lugar do Rafinha na última Copa do Mundo, teve um desempenho superior. E é aquela história, não tem como você dizer que o Rafinha do Barcelona é um jogador ruim ou um jogador mediano. Nada disso. Hoje, no próprio Barcelona, ele assumiu a braçadeira de capitão. Então é um cara importante, um cara acima da média. Mas ele não justifica sua presença na seleção com os jogos que faz com a camisa do Brasil. Jogadores que atuam no futebol brasileiro não estão imunes a jogarem bem nos seus clubes e irem mal na seleção. Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, pode se encaixar perfeitamente nessa lista. Para muitos, Arana é já há alguns anos o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. E não é para menos, pelos títulos que conquistou e principalmente pela qualidade técnica que tem. Então, ainda mais nesse momento em que a gente vive uma grande escassez nas laterais, o Arana acaba sendo um dos poucos nomes considerados pela opinião popular como um nome confiável. Mas na seleção, até hoje, ele nunca engrenou. Apesar de ser constantemente convocado, mas até mesmo pela falta de opções no setor, o Arana na seleção não consegue ser o mesmo Arana do Galo ou então o mesmo Arana da época do Corinthians, que é um jogador muito agressivo, que apoia bem, dá assistência, marca gols. Na seleção ainda não vimos, pelo menos, lampejos dessa atuação que ele tem por clube. Um dos nomes mais criticados da seleção nos últimos anos é certamente o goleiro Alisson, talvez seja até criticado por você. Mas a verdade é que quando o assunto é clube, o Alisson é um verdadeiro monstro. Pelo Liverpool ele já foi campeão da Liga dos Campeões, sendo altamente decisivo, já foi por uma vez campeão também da Premier League, então não estamos falando de um goleiro qualquer. Mas estamos falando de um goleiro que, quando está a serviço da seleção, não é todo esse paredão que é no Liverpool. E as 2 últimas Copas do Mundo mostram isso. Tanto contra a Bélgica quanto contra a Croácia, quando o Brasil mais precisou de Alisson, ele não correspondeu. No Liverpool, ele corresponde. Nessa temporada mesmo no futebol inglês, em 8 partidas disputadas, ele passou 5 sem tomar sequer um gol. Então, ele é um paredão no Liverpool, mas quando chega na seleção, não dá o mesmo ritmo.
para alguns até não dá a mesma sorte. Seguindo nessa linha de futebol inglês, tem um outro jogador que também vai muito bem no seu clube, mas na seleção não rende igual, que é um jogador que passou a ser convocado até há menos tempo, que é o Gabriel Magalhães. O Gabriel Magalhães hoje é certamente um dos melhores zagueiros da Premier League. Bate de frente com os nomes mais estrelados, e não é para menos. Passa muita segurança para o sistema defensivo do Arsenal e é um jogador que, basicamente, na bola aérea, não tem quem ganhe dele. Tanto na bola aérea defensiva quanto ofensiva, ele vai ganhar. Jogador de muita impulsão e também de muita força. Mas na seleção, nas oportunidades que teve até o momento, se demonstrou um jogador inseguro, especialmente na saída de bola. Então fica aquilo, caramba, jogando contra os melhores atacantes da Inglaterra, ele consegue ter um bom rendimento, mas quando veste a camisa da seleção e enfrenta até atacantes de nível técnico inferior, ele não consegue ser o mesmo. Isso é nítido. E pegando essa temporada dele pelo Arsenal agora mesmo, são 10 partidas disputadas, já marcou 2 gols, justamente porque eu disse que ele é muito forte na bola aérea, e ajudou o Arsenal a passar 5 jogos sem tomar nenhum gol. 7 gols e 10 assistências em 50 jogos. Esse foi o rendimento de Bruno Guimarães pelo Newcastle na última temporada europeia. Porém, quando veste a camisa da seleção, Bruno há muito tempo já não tem uma atuação que seja pelo menos parecida com o que ele apresenta defendendo o Newcastle. Na seleção é um jogador pouco criativo, erra muitos passes, por vezes até se esconde do jogo, então fica aquilo. Ele é um no futebol inglês e ele é um totalmente diferente na seleção. Até por isso, finalmente Dorival enxergou que o Bruno não estava rendendo e ele será reserva na partida dessa noite contra a seleção do Chile. Realmente, se ele fosse na seleção, o jogador que ele é no Newcastle, nós teríamos um baita de um meio-campista, porque no Newcastle ele é capitão e ele faz tudo. Arma, desarma, marca gols, dá assistências, ajuda na saída de bola, e a seleção precisava que ele fosse na seleção exatamente esse cara que ele não é. Figurinha carimbada da seleção, Lucas Paquetá é mais um que a gente pode dizer que não rende na seleção igual rende no clube. No clube, no West Ham, o Paquetá voa, arrebenta, marca gols, dá assistências, dá passes considerados magistrais e até por isso o poderoso Manchester City, com aval de Pep Guardiola, queria sua contratação. Agora na seleção vemos um Paquetá apático, que acaba abusando do número de faltas cometidas, que é coisa que não deveria acontecer para um jogador que joga na armação. Um meia articulador. Pegando na última temporada dele pelo West Ham, ele marcou 8 gols e deu 7 assistências em 43 jogos. Já na seleção, está devendo há um bom tempo, e até por isso, muitos pedem que Paquetá não seja mais convocado, por entenderem que ele não é um bom jogador. E não é que ele é um jogador ruim, é que ele não consegue repetir na seleção o que ele faz no clube. Mais um caso assim. Agora eu queria que você me contasse, depois de tirar suas conclusões com os nomes que eu apresentei nesse vídeo. Por que você acha que muitos jogadores vão bem nos clubes, mas não conseguem ir bem nas seleções? Na sua opinião, é por conta do treinador? É por questão de entrosamento, de confiança? O momento da seleção não ajuda? Qual que é a sua opinião? Comenta aí. Então, bom galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini vai ir aqui, valeu, falou e fui!